Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre a vida da sua família. Pastor José de Paula, neste canal, que é o meu, que é o seu, que é o nosso canal, Momento Vida com Deus. A você que tem feito sua inscrição, queria aqui agradecer a você e pedir a você que esteja compartilhando com seus amigos, familiares, esta mensagem que nós procuramos aqui compartilhar. E que você também visite nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula, Momento Vida com Deus. Compartilhe, dê o seu like. O YouTube reconhece quando se faz isto e também serve para nos ajudar na divulgação deste canal e também no compartilhar da mensagem de Deus. Deixa ali o seu like, deixa o seu pedido de oração para que possamos estar orando por você. Neste dia nós vamos estar meditando sobre o tema Seguindo a Jesus Cristo, baseado no texto da Palavra de Deus, do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9, do verso 23 ao verso 26. Esse mesmo texto nós também vemos lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso 24 ao verso 27. E nos leva então a refletir, a meditar dentro desse texto. O texto que nos diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai dos santos anjos. Também dos santos anjos, né? Pensarmos então aqui, seguindo a Jesus Cristo. Queridos, nós vemos que diariamente nós somos tentados em áreas diferentes da nossa vida. E temos que lutar com isto. Temos que batalhar e lutar, acima de tudo, contra o pecado. E nesta passagem da Palavra de Deus, Marcos nos ensina que a vida, mesmo sendo uma vida vivida sob os cuidados, nas mãos de Jesus, ela não seria, não é e nunca será fácil. A nossa caminhada diária, ela é dura. Não é fácil vivermos, mesmo vivendo debaixo da graça, tendo a Cristo em nossa vida. Porque na realidade a vida em si mesmo, o viver com Cristo já é difícil. Imagine você então longe de Cristo, longe do Senhor. E quando você busca então viver, aplicar a palavra de Deus, se torna algo bem mais difícil, bem mais complicado. Por isso, o Senhor nos faz aqui o convite para que estejamos caminhando na direção contrária, ou seja, na contramão do que o mundo vive, do que o mundo apresenta. Por isso aqui o convite, por isso aqui o tema para esta mensagem aqui: seguindo a Jesus Cristo. Na Bíblia Viva, esses mesmo texto aqui, já em Mateus, não é? Capítulo 16, ele diz da seguinte maneira: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me.
É interessante, porque quando nós lemos, a palavra de Deus nos mostra, nos traz aqui, que para seguirmos a Jesus Cristo, é necessário que isso seja feito de uma forma voluntária, de uma forma espontânea. O próprio texto já nos mostra isto, que para seguirmos a Jesus Cristo é preciso fazê-lo dessa forma, espontânea, voluntária, não seguindo pressão, não sendo obrigado a fazê-lo. Porque veja o que traz o texto aqui, em Marcos. Jesus dizia a todos, ou seja, ele dizia lá no passado e ele fala, ele diz para mim e para você hoje. Se alguém quiser acompanhar-me, ele faz aqui um convite, se alguém quer, ou seja, de sua livre e espontânea vontade, se você quiser me seguir, você vai precisar ser diferente. Você vai precisar viver uma vida diferente. Mateus, seu capítulo 24, a parte ele diz, se alguém quiser acompanhar-me. Ou melhor, aqui em Marcos, né? Não em Mateus. Mateus diz, se alguém quer ser um dos meus seguidores. Ou seja, se alguém quiser. Ou seja, se você quiser. Se você estiver disposto. Você não é obrigado. Mas eu faço para você um convite. Se você quer ser meu seguidor, você precisa fazer algo. Então viver aqui, como eu disse no início, o viver com Cristo aqui não é fácil. O dia a dia nos leva a pensar, a refletir, a meditar. As lutas, as dificuldades, elas vêm. E a luta maior, a dificuldade maior é lutarmos contra o pecado. Então Lucas, no seu capítulo 9, verso 23, a parte A, Jesus diz, se alguém quiser acompanhar-me. O convite é feito por Jesus, porém ele não obriga, ele não faz, olha, você tem que fazer, não. Ele diz, se alguém quiser. É algo que precisa ser pensado, você precisa refletir. Você quer seguir a Jesus Cristo? Você não é obrigado. E ele diz aqui que você tem toda a liberdade de decidir, de escolher, se quer ou não andar com ele, se quer ou não caminhar com ele, se quer ou não segui-lo. Mas nós vemos também que para seguir a Jesus Cristo é necessário renúncias. É necessário renunciar o próprio eu. Aí você pode dizer, mas pastor, mas como assim renunciar ao próprio eu? É que em muitos momentos nós damos margem, nós damos mais voz, ou atendemos mais o nosso eu do que ao próprio Senhor. E o texto continua aqui. Pois é necessário negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz para seguir a Jesus. O renunciar aqui é o deixar de todas essas coisas que nos afastam do Senhor. Renunciar é negar-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Deixe as coisas, aquelas que você julga serem as corretas, as certas, porque todo mundo está fazendo, então você vai porque a maioria está fazendo. Não, Jesus não diz isto. Quando ele faz o convite aqui, se alguém quer me acompanhar, ele traz aqui o porquê. O que você deve fazer. Você deve negar a você mesmo. Você deve renunciar. Verso 26 e 27 de Lucas, capítulo 14, a Bíblia Viva diz o seguinte: todo aquele que quer ser meu seguidor e amar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida,
mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então aqui Jesus mostra a necessidade de renunciarmos a nós mesmos, renunciar ao nosso próprio eu. E quando ele fala nesse amar, não é que você vai deixar de amar, de observar, de ajudar o seu pai, sua mãe, irmãos, filhos, esposas. Não. Ele traz que se você amar mais a esses do que a mim, você não pode ser meu discípulo. É necessário renunciar a você mesmo. É não amar mais a você mesmo do que a Deus. Porque primeiramente você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Agora, se você realmente ama a você mesmo, você vai procurar viver uma vida na presença de Deus. Você vai amar mais a Deus do que a você mesmo. Você vai procurar viver para a glória de Deus. E então, a partir desse momento, você vai começar a mostrar e a valorizar a sua própria vida, dizendo que realmente ela é importante para o Senhor. Seguir a Cristo é necessário, então, ser espontâneo, voluntário. Mas é necessário renunciar o próprio eu. O texto volta a dizer aqui, né? Todo aquele que quer ser. Jesus dá esse alerta. Esta conotação ela é importante. Todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ninguém pode ser meu discípulo se não carregar sua própria cruz e seguir-me. Então ele chama aqui a sua nossa atenção. Gálatas, no seu capítulo 2, versículo 20, na leitura da linguagem de hoje, tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É necessário renunciar ao próprio eu para seguir ao Senhor. Ele faz o convite. Se alguém quer ser meu discípulo, é necessário então negar-se a si mesmo. Mas nós aprendemos também nesse texto aqui que para seguir a Jesus Cristo é necessário também caminhar de uma forma firme, sem temor, em direção ao próprio Senhor Jesus. Que há pessoas que dizem caminhar com Jesus, mas ficam distantes. Buscam outros caminhos, outras formas. E o texto aqui não nos diz isto. Em Mateus 16, 24, ele diz, olha, tome a sua cruz e siga-me. Aqui em Lucas ele diz, olha, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A nossa caminhada, ela é constante. Ela não para. Mas ela é constante, é diária. É a todo tempo, a todo momento. Cada um de nós tem uma cruz para carregar. Uma dificuldade a ser superada, uma luta a ser vencida. Mas o melhor de tudo isso, e a melhor notícia que nós temos é que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos a sós. Pois nós temos uma companhia ao longo da nossa caminhada. E essa companhia é o próprio Deus que está conosco. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos direciona, quem nos orienta a não desistirmos, mas nos mostra que nós precisamos estar com os olhos firmados, fitos em Jesus Cristo. João, no seu capítulo 1, versículo 36 e 37, nos diz: quando João viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam,
é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isto, os 2 discípulos de João então seguiram a Jesus. Querido, hoje você tem a oportunidade de ouvir a mensagem, a voz do Senhor e segui-lo, ou não. Mesmo a você, meu amado irmão e irmã, você precisa analisar também a sua própria vida, se você tem seguido a Cristo ou não. Se você tem renunciado ao seu próprio eu ou não. Se você tem realmente caminhado firme, ou você tem olhado para as suas lutas e dificuldades e já tem pensado em desistir. Pois a palavra de Deus nos diz, nós não podemos desistir. Voltando para o texto, ele diz, olha, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Caminhar se faz necessário, mas precisamos caminhar firmes, sem pensar em desistir. Mas aprendemos também nesse texto que para seguirmos a Jesus Cristo é necessário também permanecermos firmes, sem nunca desistir. E esta caminhada precisa ser até a morte. Quando morrermos já não vamos precisar mais caminhar, porque parou, nosso tempo findou. Mas enquanto em vida precisamos caminhar firmes. E no verso 24 ele traz aqui, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Um outro texto diz, pois quem insistir em salvar a sua vida, a perderá. E é interessante pararmos um pouquinho aqui para pensarmos nesse texto, nesse início de versículo. Se alguém insistir em salvar a sua vida, ele chama a atenção aqui porque a minha salvação, ela não depende dos meus esforços, de estar dando meus bens, de estar compartilhando, de estar fazendo, pregando, anunciando. Não. Depende da minha vida na presença do Senhor. Eu preciso buscar, colocar e, acima de tudo, entregar a minha vida a Cristo. Pois a salvação que me dá é Cristo Jesus. Eu não me salvo por mim mesmo. Por isso ele chama a atenção aqui. Pois quem insistir em salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, a salvará. Louvado seja Deus, que não depende do meu esforço nem do seu esforço, mas dependemos tão somente do Senhor. Por isso ele chama a minha, a sua, a nossa atenção aqui. Quem quiser seguir a Cristo, é necessário permanecer firme, não desistir nunca, caminhar firme até a morte. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 16 nos diz, por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. O nosso interior, ele pode acabar, mas Deus vai renovando o nosso, ou melhor, o nosso exterior, ele pode se acabar, mas o nosso interior, Deus vai renovando a cada dia. O exterior aquele é passageiro, ele vem, logo vai embora, mas o interior é aquele que Deus trabalha, porque Deus conhece o meu, o seu, nosso coração. Então é necessário caminharmos firmes sem desistir. Mateus 8:22, Jesus disse, siga-me. Ele diz, olha, direto e objetivo, siga-me.
Ele não fala, olha, vai lá, procure fazer isto, procure fazer aquilo, depois você... Não, ele diz, siga-me. O convite é feito aqui, ó. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Não tem meio termo. Ainda nós vemos aqui o convite. Mateus 16, 25, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Ainda no 25, na nova tradução na linguagem de hoje, nos diz, se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. E a minha pergunta a você é, que tal seguir a Jesus Cristo? Porque seguir a Jesus Cristo significa ser espontâneo? Não, obrigado. Significa viver para Cristo e com Cristo. Significa caminhar firme, porém desistir? Jamais. Sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Você também não quer aproveitar isto? Você, meu amado irmão, pare, pense e reflita. É assim que você tem buscado, tem se colocado para servir ao Senhor? Vamos orar. Deus maravilhoso, muito obrigado por Cristo Jesus ser o meu Senhor, ser o meu Salvador. Muito obrigado porque esta mesma oportunidade, Senhor, que o Senhor deu a mim, também o Senhor dá a todo aquele que o buscar. A todo aquele que reconhecer a Ti como único e verdadeiro Deus e entregar e consagrar em sua vida a Cristo, se recebendo como Senhor e Salvador pessoal. Deus, que cada um possa realmente tomar uma decisão e estar disposto a receber e a obedecer e aceitar o convite do Senhor, que é feito através da sua palavra. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Deus, que possamos negar o nosso próprio eu a cada dia, a cada instante, vivemos para o louvor do Teu nome. Te buscando, te servindo, seguindo ao Senhor, obedecendo a Tua palavra. Deus, faça isso na vida deste que está ouvindo este recado. Na vida do meu irmão, da minha irmã, na vida deste amigo, deste familiar, que o Senhor possa transformar e que ele possa ter a certeza de viver na Tua presença para todo sempre. Muito obrigado, Deus. Eu te louvo, eu te agradeço e peço que o Senhor visite cada vida, cada coração neste momento. E que este coração esteja cheio com a graça, com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe e te dê uma semana debaixo desta graça, deste amor do Senhor Jesus. E que você viva e continue buscando este Deus maravilhoso. Pastor José de Paula, em mais um momento, vida com Deus. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.